William Seymour, Charles Fox Parham, Daniel Berg e Gunnar Wingren, com certeza, não teriam chegado tão longe com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus sem a ajuda da maçonaria. Martim Lutero também, sem a ajuda dos Cavaleiros Templários, não teria conseguido a sua luta pela reforma. Diga-se de passagem, foi designado para a Santa Inquisição, para o Tribunal Católico, para ser morto. Essa guerra de poderes aconteceu entre as denominações como Assembleia de Deus Templo Central aqui no Ceará e Bela Vista, assim como Madureira. Enfim, sempre há esses conflitos. Esta é a parte 7 dos pastores maçons nas igrejas. Olá, sou o pastor Frank Lima, você é bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Já vai dando um like para que o algoritmo entenda que é um bom entretenimento. Você terá boas informações, coisas que naturalmente você não encontra nos livros de história, porque a forma convencional não revela essas coisas ocultas. Mas há pessoas de olho pesquisando, estudando e trazendo esse conhecimento para você como canal, abrindo a mente. Se quiser ser parceiro nosso, torne-se membro do canal, entre lá, veja os privilégios que você tem. Estamos juntos, é isso aí. A Ordem dos Maçons, livres e aceitos, é uma sociedade secreta, mas aberta a homens de todas as religiões. Só não são aceitos ateus e mulheres. Para fazer parte dela, o indivíduo deve crer em Deus e ter uma conduta ética e honesta. Não pode contar o que ocorre nas reuniões e nem se indicar como maçom para as outras pessoas, afirma o teólogo Inocêncio de Jesus Viegas, assessor do Grande Oriente Brasileiro, uma das maiores associações maçônicas do país. Neste vídeo eu não vou abordar a origem da maçonaria, mas a relação em que ela tem com as igrejas evangélicas. Isso mesmo, com as igrejas evangélicas. No entanto, pouco se fala sobre a ligação da maçonaria com o cristianismo, principalmente no Brasil. Saiba que se você for membro da primeira igreja batista ou de algumas de suas ramificações, então a igreja que você é membro foi fundada originalmente pela maçonaria. Em setembro de 1871, um grupo de americanos refugiados no Brasil fundou a primeira igreja batista na cidade de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, liderados pelo missionário Richard Radcliffe, que mais tarde se tornaria pastor da igreja. Registros apontam que esse grupo de missionários foi financiado pela maçonaria. Pelo menos 3 anos depois, em 1874, um grupo com 8 batistas fundaram a loja maçônica George Washington. Desses, 5 participaram diretamente da fundação da primeira igreja batista, 3 anos antes. Entre eles estava o pastor Robert Porter Thomas. Além de relatos históricos, existe ainda um livro chamado Centelhas de um Restolho Seco, uma contribuição para a história dos primórdios, de Beth Antunes de Oliveira, edição da autora Rio de Janeiro, 1985. Revela a importância da maçonaria nos primeiros trabalhos batistas no Brasil. O livro também conta que os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren, ambos fundadores da Igreja Assembleia de Deus, receberam apoio de um pastor batista, que era maçom, e que a maçonaria contribuiu financeiramente na estadia dos missionários em seus primeiros dias no país. A Assembleia de Deus chegou ao Brasil por intermédio dos missionários suecos que aportaram em Belém, capital do estado do Pará, em 19 de novembro de 1910. Vindos dos Estados Unidos, a princípio frequentaram a Igreja Batista, denominação a que ambos pertenciam nos Estados Unidos. Os missionários suecos traziam a doutrina do batismo no Espírito Santo, como a glossolalia, ou falar em línguas estranhas.
como a evidência de manifestações que já vinha ocorrendo em reuniões de orações nos Estados Unidos e também de forma isolada em outros países, principalmente naqueles que eram conduzidas por Charles Fox Parham, mas teve o seu apogeu através de um de seus principais discípulos, um pastor afro-americano chamado William Joseph Seymour, na Rua Azusa, Los Angeles, em 1906. Mas não ficou apenas na Batista e na Assembleia. A maçonaria foi muito mais longe do que isto. Era apenas o começo de um legado que mais tarde se tornaria em outras ramificações que daria origem às igrejas pentecostais e às neopentecostais e às várias denominações que existem até os dias de hoje. A segunda igreja batista no Brasil foi fundada em 2 de novembro de 1879 pelo pastor Elias Otton Killing, também membro da maçonaria. Apesar da participação da maçonaria na implantação da primeira igreja batista no Brasil não ficar claro nos registros oficiais divulgados pela igreja, é indiscutível a presença de pastores que sejam maçons na alta cúpula da igreja. Depois disso, você pode imaginar, a história surgiram então as várias denominações que existem até hoje e que cada dia surgem uma denominação diferente. Isso por vários fatores. Um deles é o tipo de doutrina que umas discordam de outras, e por isso surgem doutrinas diferentes a cada dia. Assim também uma nova instituição é criada. E até os dias de hoje, a própria Batista e Assembleia, elas não divulgam esses relatos entre seus membros, ficando desconhecidos assim então pelos próprios participantes destas instituições, que há anos frequentando essa mesma instituição, nem sequer sabem desses relatos, destes fatos históricos. A origem das igrejas evangélicas protestantes no país, no nosso Brasil, elas têm a origem maçônica. E você pergunta, mas o que tem isso? Eu vou dizer o que tem isso. O Brasil é conhecido como um país cristão, porque 80% deles são católicos e protestantes. Mas eu digo diferente. Eu digo que é um país maçom. Primeiro, porque quem manda nessa jossa toda deveria ser o povo. Mas são os maçons, é a elite maçônica que manda, não só no Brasil, mas em 50% dos países do mundo. E também, geralmente os católicos, 90% deles, quando eu falo com algum deles, eles dizem, eu sou católico, mas não sou assim um praticante. Então, de fato, não é um católico praticante que conheça de direito o catolicismo. E os protestantes, eles não praticam aquilo que está escrito na igreja do primeiro século, aquilo que o Messias falou e que os apóstolos falou, e que a patrística resumiu escrevendo os livros, os relatos dos evangelhos. Não. A doutrina que os protestantes praticam é uma doutrina totalmente maçônica. É tanto que o livro Protocolo de Sião diz que a maçonaria, a política, o judaísmo e o cristianismo estão unidos, ligados. Mas o povo não tem ideia disso. O povo é gado, segundo eles, está pronto para o abate. Esse povo é chamado por essa elite apenas de um gado consumidor, de um povo que está ocupando a casa deles. A elite global quer o mundo só para eles, por isso eles promovem tsunamis, terremotos, maremotos, vulcões em erupção, tantos objetos voadores não identificados com as suas imagens holográficas, seus canhões holográficos, tanta manipulação climática, evitando de chover no lugar, chovendo onde é desnecessário, manipulando o clima, mexendo na ionosfera, tudo isso em nome do Gadu, que não é o verdadeiro, é o falso, grande arquiteto do universo. Eles servem, na verdade, ao bode. É por isso que Jesus falou em Mateus 24:31. Quando o Filho do Homem vier nas nuvens do céu com poder e grande glória, e se assentar no trono da sua glória, reunirá uns e outros diante dele, as nações diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Então os bodes serão separados. Os que praticarem o cristianismo
da forma correta, não o cristianismo de Constantino, não o cristianismo do catolicismo ou protestantismo, mas os que seguiram o ensino do Messias, livres da iniquidade, para não ouvi-lo dizendo: aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. E aqueles que praticam a piedade, o amor de entranha, de misericórdia, porque quem não ama seu irmão não ama a Deus, e quem ama seu irmão faz caridade. Foi o que Jesus pediu. Ele disse na Páscoa: faça isso em memória de mim, partindo pão e vinho. Ele disse: o meu corpo é comida, meu sangue é bebida. O meu corpo é pão, o meu sangue é vinho. Ele estava dizendo que partisse o pão da vida, que é ele, a vida eterna, e o pão físico. E a igreja praticou isso. Então, meus amados, quando falamos sobre pastores maçons, porque os pastores da igreja metodista, presbiteriana, batista, assembleia e outras denominações, como cristã maranata, segundo muitos relatos, são lideranças maçônicas, é claro. Se você quiser procurar no Brasil a elite da maçonaria, procura a cúpula da Igreja Batista que você vai encontrar. E o símbolo do peixe, o símbolo de Dagon e outros símbolos estão nessas igrejas. As 4 colunas do templo de Diana, a Diana dos Efésios, a Mulher Maravilha, a justiça brasileira, a mulher com a venda nos olhos, a mulher do dinheiro, Artemis, a Semíramis, a mãe e esposa do Nimrod ao mesmo tempo. A liberdade, a estátua da liberdade brasileira, a rainha dos céus que Jeremias citou, a rainha dos céus que Ezequiel citou, que estava sendo velada, adorada, contemplada no templo de Salomão, pelos sacerdotes judaicos, estavam oferecendo incenso para ela, e as mulheres estavam chorando pela imagem de Ciúmes, que é a imagem do Baco, é a imagem do Moloque, é a imagem do Tamuz, o príncipe da maçonaria, o filho do primeiro pedreiro, o primeiro que usou o seu compasso e seu esquadro, que foi o Nimrod, o fundador dos impérios, que fundou os impérios, como as cidades de Ai, de Nínive, de Jericó, as cidades fortificadas, os impérios egípcio, assírio, grego, persa, babilônico, romano, Grã-Bretanha, Estados Unidos, e lidera nessas Américas esse poder maçônicos, esses Rothschilds, esses Rockefellers, esses JP Morgan, esses Rothschilds entre os judeus, essa elite pesada dentre os judeus, eles estão aí. Você diz: qual é o problema de ser maçom? Não, para você que é crente, se você quiser considerar, não seja um problema que o cristianismo que você pratica seja maçônico. Não, essa sociedade discreta ou secreta, não tem nenhum problema. Ela apenas, essa sociedade secreta, ela faz aquilo que Jesus nunca fez. Ele disse: eu nunca falei nada em oculto, porque tudo que é oculto é satânico. Se você gosta de satanismo, não tem problema ser maçom. Não tem problema nenhum. É algo bem maroto. Lá no condado de Seconha, na Bavária, o Alex Jones conseguiu furar um cerco de uma reunião da elite maçônica. E estavam ali reunidos ex-presidentes dos Estados Unidos. Estavam diante da grande estátua da coruja da Bavária, símbolo de sabedoria para eles, que é homenageada em grandes prédios nos Estados Unidos, com os relógios formando os olhos e o bico da coruja. E ali, eles gritavam no ritual e chamavam americanos de tolos, porque para eles, a multidão de pessoas são tolas, e para falar a verdade, são mesmo. Não busca a sabedoria verdadeira. E eles estavam ali para a chamada cremação de cárie, para queimar alguém vivo. E estava alguém envolto no lençol. Esse vídeo circula pela internet, ainda porei aqui no canal, se o YouTube permitir, se o Criador, acima de tudo, o Criador permitir. E quando eles ateiam fogo, dá para escutar os gritos daquela pessoa. É só isso. Qual é o problema de ser maçom? Sacrifícios humanos não tem problema para você? Não dói na tua consciência, não? O ex-bruxo tio Chico, que foi maçom grau 32, e o pai dele também era, segundo ele, o pastor Francisco Vieira, no ritual maçônico, tem de se cuspir na imagem de Jesus, tem de se chamar de mentiroso e se ajoelhar diante do bode, que é o Bafomete, e chama ele de Senhor dos Exércitos. É só isso. E aí sempre vem aquelas perguntas: qual é o problema? E também diz assim: por que você não cuida da sua vida? É muito simples. Eu acredito que deveria essa elite, com a sua grande mídia, não usar nada disso, cuidar das próprias vidas.
Poderia ser que os líderes maçônicos no país, ou pelo menos que está em conluio com a maçonaria, ou não fala contra as sociedades secretas, digamos assim. Vamos supor que o R.R. Soares, um pioneiro da falsidade e do engano, digamos aqui um Edir Macedo, um verdadeiro bruxo da fé, digamos aqui um Valdemiro Santiago, um verdadeiro macumbeiro da fé, um Silas Malafaia, um verdadeiro estelionatário da palavra, um Agenor Duque, um bispo Esteve Hernandes, e vai por aí afora. Poderia essas pessoas cuidarem da própria vida. Por que é que eles querem cuidar de rebanhos gigantes? E eu, pastor Frank Lima, só eu que devo cuidar da minha vida. Eu não devo falar aqui? Ou será que você que anda procurando esses vídeos, essas coisas, é apenas um hater? É apenas uma pessoa que tem uma fé flutuante, como as ondas do mar, inconstante, e anda à toa sem entendimento? Abra a mente, busque entendimento. Até o próximo vídeo. O Pai abençoe a todos. Estamos juntos.